Saudações pessoal, bem-vindo a mais um Garagem Drops e hoje eu vou mostrar para vocês um projeto simplesmente fantástico que teve como base um CR3, o clássico brasileiro dos anos 80, mas que recebeu um motor V6. Bom, vocês vão ver a partir de agora esse carro que ficou simplesmente sensacional. Muito bem, pessoal, olha só que interessante esse projeto. CR385, belíssimo. Aqui a gente já vê que tem algo bem diferente por aqui. E hoje a gente vai falar aqui com o Fábio Birolini. Fábio, prazer aí. Tudo bom, Renato? Em reencontrá-lo, né? O Fábio que é responsável pelo Lobini, outros projetos fantásticos e realmente tudo que o Fábio acaba fazendo aqui de engenharia, de projeto, sempre pode esperar algo bem legal. Bom, aqui a gente tem um GR3 V6. Eu lembro quando eu comecei a ver esse projeto ainda, né, lá andando lá na rua, perto do outro local de gravação, e falar, pô, tem uma coisa diferente aí embaixo, tal, né, que o som dele é bem próprio. E daí depois a gente começou a falar, estamos fazendo um CR3 V6 e tal, é uma ideia diferente. Bom, eu queria que você começasse falando inicialmente sobre o projeto, mas sobre a mecânica em si. Como que foi a escolha desse V6? Teve alguma outra ideia? Ah, vamos botar um outro motor ou já nasceu? A gente sabe que esse motor também foi usado pela Ford, né? A Mazda foi da Ford, enfim. Fica à vontade para comentar. Bom, na realidade a escolha desse motor foi porque ele era o menor V6 disponível no mercado, né? Então o proprietário do carro sempre teve esse fetiche de colocar um motor V6 pequeno num carro. Sim. Ele gostava muito daquelas Alfa Romeos, tinha aqueles V6 também pequenininhos. E a escolha natural foi esse, porque como a Mazda e a Ford foram parceiras há muito tempo, e esse motor inclusive foi usado em alguns carros Ford, no Ford Probe, em alguns outros carros do mesmo tipo, a gente optou por esse motor 1.8 V6, mas foi um motor difícil de achar, viu? Difícil de achar. Não, eu imagino, porque os MX-3 tem uma certa quantidade no Brasil, mas V6 é mais raro, né, também. E agora falando tecnicamente, a gente olha aqui, eu até comentei, né? Pô, motor uma litragem pequena, mas é um V6, né? Qual a maior dificuldade ou quais foram as dificuldades para colocar esse motor aqui dentro desse cofre? Então, principalmente o acesso para você colocar o motor aí. Então nós tivemos que fazer uma alteração em todo esse painel frontal do carro aqui, para ele virar removível. Ah, Tá? interessante. Então no Escort normal, esse painel não tem parafuso, ele é soldado. Sim, é uma E nós carroceria tivemos que só, né? separar, então isso implicou em arrumar um outro painel novo para poder fazer a adaptação, deu bastante trabalho. E de modo geral, daí adaptações aqui, reforço, tudo isso teve que ser feito, né, para colocar esse motor? Sim, sim, mas a gente teve uma surpresa meio ingrata aqui quando começamos a desmontar o carro, que a bateria tinha vazado o ácido Ah, e todo sim. o lado direito do carro, abaixo da bateria, até o assoalho, estava tudo podre. Então Ah, precisou ser putz. refeito, e aí demorou muito tempo, porque a gente precisa trocar um monte de peça, vários pedaços, o assoalho foi trocado, mas aí começa, você coloca o motor dentro e começam os problemas. Então, comprimento de semi-eixo é diferente, o compressor de ar interferia na longarina, então precisou retrabalhar a longarina. Então foi um processo demorado porque tinha muito detalhe e a gente queria fazer uma coisa bem bacana, né? Bem original. E aqui, de maneira geral, a gente estava comentando, é um V6, qual a potência desse carro? Então, esse V6 tem a ordem de 140 cavalos, tá? A Mazda é mais ou menos 138 cavalos, é o que ele tem hoje. Ah, perfeito. E alguma outra coisa interessante para falar sobre a dificuldade de colocar esse motor aqui? Bom, essa injeção que ele está usando é original do carro, é outra injeção. Não, ele está usando uma injeção aberta, tá? Uma Inge Pro, e claro que teve que ser feito toda a parte de chicote elétrico do carro original, estava tudo ruim, a gente conseguiu achar um chicote original
guardado ainda numa caixa da Ford, Ah, e fantástico. compramos. E tem outras coisas, né? Que assim, esse carro está com direção hidráulica, elétrica. Então, precisamos adaptar toda essa parte de direção junto com o pessoal da Suspentécnica. A caixa de direção era de uma versão argentina do Escort, porque não tinha aqui no Brasil. Então, teve vários detalhes aí que precisaram ser mudados. A parte de acionamento de embreagem, que passou a ser hidráulica em vez de ser mecânica, né? Mas foi um belo trabalho aí, demorou bastante tempo, mas eu acho que o resultado final ficou bacana. Não, e como a gente sabe, um projeto desse porte, né, é um carro pequeno, a gente fala, às vezes seria um swap, né, é muito mais do que isso, e sempre conta com vários parceiros e vários profissionais, além do Fábio, da Pensa na Engenharia, muita gente que acerta, faz acerto. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses parceiros todos para chegar num projeto desse nível, né? Então, esse projeto começou com a procura do motor e do Escort, né? A partir do motor do momento que nós tínhamos as duas coisas na mão, aí fomos garimpar o câmbio, que era um outro problema. Até esse câmbio mesmo é um outro câmbio, na verdade. Esse câmbio é um câmbio híbrido Mazda, que a gente teve que fazer uma série de alterações nele por causa da relação, por causa do diâmetro da roda e pneu, tá? Mas todo esse projeto foi desenvolvido junto com o pessoal da Gearhead Garage, o Alexandre principalmente e o Caio, mas o Alexandre foi fundamental porque ele era o cara que tinha todo o know-how de Mazda e tem até hoje. Sim, isso é importante. Tá? Né? Então, assim, para conseguir as peças do motor, as peças do câmbio, todo esse desenvolvimento foi fundamental a ajuda deles. Ah, fantástico. Bom, a gente pode deixar então o capô aberto, vamos seguir por aqui para falar do carro. Claro. Suspensão. A gente tô vendo que ele está com as rodas originais, né, que é o charme, né, também dos R3, essas rodas, o pessoal chama de borboleta, tal. Eu já ouvi outros nomes também, mas sem dúvida nenhuma que é uma característica muito bonita, né, do Escort R3. Aí houve alguma mudança de bitola ou coisas técnicas desse tipo para ficar mais largo ou, enfim, ficar maior a roda ou sair um pouco ou não? Não, a gente manteve as bitolas originais, mas a suspensão dianteira foi mexida. A suspensão original do Escort usa a barra estabilizadora como elemento da suspensão. Então você tem um movimento do conjunto todo e aqui nós mudamos o sistema. Nós colocamos um sistema semelhante ao do Fiat Uno, que você tem um braço tensor que é preso num pivô. Isso implicou em fazer umas asas de aço embaixo para poder fazer a fixação. Bacana, bacana. E a barra estabilizadora mudou também por conta disso, né? Então essa barra estabilizadora é só uma barra estabilizadora hoje. Outra coisa é que nós garimpamos junto com o Luiz Garcia da Koni, os amortecedores Koni originais de época para o XR3. Legal. É isso que eu ia até perguntar, né? Essa parte de amortecedor, mola, né? Esse trabalho todo, né? Enfim. Isso teve alguma mudança de altura, né? Aparentemente não, né? Olhando assim, o carro é um pouquinho mais baixo que o carro original e esse trabalho de suspensão foi feito junto com o Alberto na Suspentécnica. Sim, sim. fantástico. Bom, seguindo por aqui, vindo para cá, olha só que deu uma sujadinha, mas faz parte, porque tem a ver com essa ideia de rally também, né? De certa forma, né? Sim, historicamente, né? Dos MK3 lá fora. Mas o que eu mostrei aqui no começo, olha só que legal. Isso aqui deve gerar alguma dúvida, né, pessoal? É discreto, né? Mas ele ficou meio discreto. Sim, é um XR3 discreto. Né? Esse era o objetivo, você ideia. Não alertar para nada. O cara tem que olhar para entender, mas na hora que você anda com o carro, que você acelera, principalmente em alto giro, você nota que é outro bicho, né? Fantástico. Uma outra questão, freio. Eu vi freio disso na dianteira, como ele já tinha o Escort, foi feita a mudança do freio, diâmetro, enfim, disco, tal, alguma coisa nesse sentido? Não foi, porque na realidade o que acontece? Nós fizemos o peso do conjunto mecânico antes e depois da troca. Bacana. E o motor original, o CHT, ele é todo de ferro fundido, então ele é pesado. Ele é um motor, já era um motor de concepção antiga. Exatamente, né? E esse motor ficou com o mesmo peso do carro original. Cara, fantástico. Não, incrível, né? Com quase o dobro, né, de potência, enfim. Que esse motor é todo de liga, né? Então deu essa diferença boa. Sensacional. E para fechar essa parte externa, acho que a gente podia falar só do escape. Sistema de escape, de modo geral, é forjado, quer dizer, é dimensionado, enfim. Um escape dimensionado, foi feito todo em inox. Então é um escape bem bacana também. Eu gostaria, nós tivemos duas fases nesse carro, né? Nós fizemos inicialmente um escapamento provisório
que o carro tinha um barulho realmente parecia um Fórmula 1, tá? Sim. Porque ele ficou muito Eu alto. acho que eu cheguei a ouvir, ainda quando estava sem as faixas e tal, alguma coisa Isso. assim. Quando o carro foi montado, que nós começamos a testar, né? E aí que nós notamos que o carro estava muito curto com as rodas originais. A ideia era ter mudado as rodas para aro 15, tá? Ah, bacana Com também. pneu com diâmetro maior, mas no fim o dono do carro quis voltar para as rodas originais. E a implicação que isso teve foi que nós tivemos que arrumar 2 câmbios diferentes Mazda e trocar algumas relações e o diferencial. Ah, interessante, para poder chegar numa coisa... Isso, numa coisa viável, porque senão o carro ficava muito curto. Mas ficou bem legal no finalzinho. E para fechar essa parte inicial, o pessoal da Rally Design que fez o interior xadrez, como a gente sabe, carro alemão, esportivo, que tem interior xadrez, tipo Golf GTI, mas uma licença poética, e ficou bem bacana. Eu achei legal o capricho aqui, lógico que usa tapetes de plástico, de borracha, aliás, para o dia a dia, mas ficou bem interessante. A GR3 1.8 V6, uma versão nova, nem a Ford talvez deve ter pensado num negócio desse. Esses bancos esportivos estão muito legais, e uma característica é esse aqui, ó. Ele é um 3 lugares agora, olha só que interessante, no melhor estilo McLaren F1. Né? Mais alguma coisa que você queira ressaltar aqui, Fábio, do interior, que você acha interessante falar, comentar sobre ele? O interior, a ideia era manter a padronagem original do XR3, mas nós não conseguimos achar o tecido e não foi possível reaproveitar o tecido original que tinha nos bancos, tá? Ah, sim. Então, Isso é um grande problema, né? Mas aqui não era uma... Como esse carro não é um carro de colecionador, é mais um resto mod, né? Com carro com umas modificações e tal, então não era uma coisa tão crítica. E a gente optou por usar esse tecido do GTI mesmo. Ah, sem dúvida. Não, ficou bem legal. E eu acho que combinou bem assim a ideia, né? E os bancos esportivos, ó, uma outra coisa para mostrar aqui, é justamente isso. A gente sabe que o GR3 ele não usava banco recaro, né, nessa época. Depois, né, passou a usar quando veio a Auto Latina, mas esses bancos casaram perfeitamente, principalmente quando a gente fala de um projeto como esse, né? Então, eu acho que ficou bem casada a ideia e os bancos combinaram bem com essa proposta, né, nova do carro aí com motor V6. Para quem ficou curioso, olha só aí, ó. Um lugar, né? Ficou diferente a ideia, né? Eu acho que ficou até dentro da ideia do projeto ser diferente, ficou legal a ideia do banco também. Mas caramba! Meu! Vocês ouviram aí o som do V6? Cara, que bacana, né? É muito interessante você acompanhar e conhecer projetos. Olha só! Não, e esse motor, o que é legal dele é que ele vai até 7.200, né? Ou seja, a gente tem aqui uma possibilidade de esticar esse motor até 7.200. Cara, que sensacional! Que sensacional! Meu! Fantástico, cara, fantástico! Que projeto bacana! Eu devia ter saído assim o GR3 de fábrica, devia ter saído assim. Vocês viram que eu fui até 5.000, talvez 6.000 e poucos giros, e o som grosso, né? O que é legal é que o som ficou até parecido, de certa forma, com o CHT, mas o som ficou mais grosso. Cara, que legal! Pô, meu, incrível. Realmente, a ideia, né, de projetos como esse é justamente trazer algo diferente, mostrar algo diferente, e ficou muito legal de andar. Ele falou, cara, você vai acelerar, você vai ouvir o ronco subindo, né, e o giro subindo.
é legal, cara, porque você imagina o GR3, o que faltava muito pro XR3 era um motor com uma pegada mais forte. Cara, é isso, né? Meu, 138, 140 cavalos. Meu, que legal, que legal. E o privilégio de a oportunidade de guiar algo assim e mostrar para vocês um projeto dessa magnitude. É muito legal, cara. Os carros que o Fábio Birolini monta realmente são incríveis. Meu, muito legal, muito legal. Esse som do V6 Mazda, vou te falar, viu? E a ideia de montar um carro todo Ford, né? Foi bem interessante mesmo. Assim, ele ficou meio que um GR3, pô, como deveria ter saído de fábrica, talvez. Meu, sensacional. Nossa, meu, é fantástico. E que som, né? Que som legal. O CHT Fórmula, a gente sabe que era um motor que tinha as suas modificações, os seus ajustes para ter um desempenho um pouquinho mais aprimorado, mas logicamente era um 85, né, 86 cavalos. Esse aqui 138 e no motor V6, ou seja, está sobrando o motor original que está aqui, né? Ele botou em G Pro, mas nada de mudança, né? Não é 200 cavalos, não é? Meu, fantástico, que projeto legal. E o som, né? O som externo, cara, emocionante, emocionante. E a sacada mesmo de poder falar. Esses bancos, cara, ficou bacana mesmo. Realmente ele ficou um carro discreto, entre aspas, porque ele tem essa cara de XR3, mas ao mesmo tempo, quando você dá uma provocada, você percebe que ele tem muita coisa para te entregar, muita coisa mesmo. E diferente, né? Resto Mode, como ele falou, aquela ideia do carro com uma aparência clássica, um XR3, um carro que marcou época aqui no Brasil, e ao mesmo tempo um carro com um desempenho muito aprimorado em relação à versão original. Cara, o ronco do V6 é muito instigante, né, cara? Você bobear, você sai acelerando aí, cara, não dá pra resistir. E assim, agora eu tô sentindo meio um XR3 esportivo, sabe assim? Tipo aquele XR3 que deveria ter saído de fábrica. Cara, isso aqui é dar espancar o Gol GT. Até o Passat GTS Pointer, cara, não ia dar pra ele. Não ia dar, não. Pra esse XR3, não teríamos Gol GT naquele conjunto, com aquele conjunto, ou Passat Pointer. Cara, sensacional. Gostei pra caramba. Eu preciso ter um GR3 agora, V6. Muito bacana. Não, e é legal que o carro, assim, você vê, você vai dirigir um pouco mais agressivamente, dirige. Você quer andar um pouco mais de boa, como dizem hoje, você anda tranquilamente. Cara, o carro bem acertado realmente. Esses amortecedores Kone de época, legal o projeto, por conta de juntar todas essas coisas, e o interior e tal. Enfim, um projetinho bem completo e muito bacana mesmo. Adorei. Obrigado aí pela audiência, um grande abraço. Oh, beleza, hein? Até mais. E roda 14 também, que é uma coisa interessante se a gente for pensar em termos de Brasil, né? O nosso asfalto também continua casando bem. Cara, nota 10 do projeto, gostei muito. E claro, vou dar mais uma voltinha. Obrigado pela audiência, um abraço, até mais.